Bom, soluções. Vamos terminar a partir de propriedades coligativas. O resto da aula teórica, que é essa que nós vamos trabalhar, a gente vai focar na... Eu vou falar um pouquinho mais de crioscopia e ebullioscopia, porque na aula passada a gente falou meio que no finalzinho da aula, a gente já estava meio que já com o tempo meio estourado, então eu vou dar uma voltada no assunto, entrar com osmose e fechamos a teoria, tá bom? Bom, o que a gente fez na última vez que a gente falou sobre esse assunto, né? A gente basicamente definiu o conceito de pressão de vapor, tudo que está em amarelinho a gente meio que já discutiu bastante, né? O conceito de pressão de vapor, como que esse conceito é construído, depois a gente fala como esse conceito é usado para eu poder explicar volatilidade e ponto de ebulição, né? A gente viu a relação desses dois conceitos com a ideia de pressão de vapor. Aí falamos de tonoscopia, falamos do efeito de tonoscopia, que é a perda na pressão de vapor de um líquido, né? Quando você coloca ali dentro uma coisa dissolvida, um soluto, um sal, um composto que se dissolva ali. E a gente vai retomar então o assunto, voltando a discutir ebullioscopia e crioscopia. Tá? Eu queria fazer uma discussão um pouquinho mais elaborada com vocês, para a gente poder aproveitar e, de novo, mais uma vez, novamente, a gente vai falar de diagrama de fase, beleza? O diagrama de fase a gente discutiu um pouco na termologia, vai discutir aqui de novo e vai discutir na termodinâmica também. Bom, vamos lá. Aqui. Para quem não lembra, o diagrama de fases é uma forma de você associar três informações no mesmo gráfico. Quais são as informações? O estado físico de uma substância, se ela está sólida, se ela está líquida, se ela está gasosa, ou se ela está em mudança de estado. Você consegue associar esse estado às condições de pressão e temperatura, né? Então, a gente tem o seguinte, no eixo X, eu tenho o eixo de temperatura, em graus Celsius. Então, você escolhe uma temperatura, né? Escolhe uma pressão, que está no eixo Y, e aí, a partir do momento em que você determinar um ponto, você sabe que estado físico ele está, né? E aí eu queria chamar a atenção de vocês para essa parte aqui do gráfico. Ó. Tá vendo essa parte aqui? Claro que esse aqui é o diagrama de fase da água, né? Eu me lembro que a gente discutiu na aula de termologia a questão da temperatura crítica, ponto triplo, enfim, tá? Então, ó, dá uma olhada nessa parte em amarelo. O que essa parte em amarelo representa? Vamos puxar uma setinha aqui. Se você olhar para essa faixa em amarelo, ela está marcando um intervalo de temperatura no eixo X. Então, é um intervalo de temperatura no qual, né? Peraí, deixa eu afastar o mouse daqui, que ele está dando interferência na mesa. Intervalo de temperatura no qual a água é líquida. Mas percebam que esse intervalo de temperatura, que é o tradicional 0-100, né, que a gente usa no termômetro e tal, ele é determinado a 1 atm. A pressão de 1 atm, certo? Pressão de 760. Ok? Dependendo da pressão que você tiver, esse intervalo muda. Por exemplo, olha que interessante. Vamos pegar uma pressão menor. Vamos pegar uma pressão aleatoriamente aqui, ó. Sei lá, uma pressãozinha menor. Nessa pressão atmosférica, você percebe que o intervalo no qual a água está no estado líquido, ele diminui, ó. Certo? E a gente percebe uma coisa curiosa, né? Uma coisa muito curiosa. Se você colocar a água numa pressão muito baixa, você nem tem ela mais no estado líquido, ó. Você não consegue mais ter água no estado líquido numa pressão muito baixa.
ela teria só o sólido e o gás. Então, quer dizer, nessa condição, você conseguiria presenciar a sublimação da água, que é uma coisa que na Terra a gente não consegue. E aí, olhando o gráfico, você entende por que na Terra a água não sublima. Você consegue sublimar ela numa pressão muito menor que a pressão ambiente do nosso planeta. Tudo bem? Fica claro isso, gente? Até aqui tranquilo? Beleza. Agora, o que acontece? Então, veja, esse intervalo, ele me dá 2 pontos de mudança de fase. O ponto de ebulição, aqui, A1 ATM, e aqui o ponto de congelamento, A1 ATM. Beleza? Porém, esse gráfico é o gráfico de diagrama de fases da água líquida. Da água líquida. Aliás, da água líquida não, da água pura. Que é claro que é da água líquida. O diagrama de fase da água pura. Quando eu colocar dentro dessa água pura um soluto, o diagrama muda. Porque agora você passa a ter não mais uma substância. Né? O diagrama de fase, gente, ele é diferente para cada coisa. Então, se você pegar, por exemplo, o diagrama de fase da água e comparar com o diagrama de fase do CO2, ele vai ter o mesmo formato, esse Y meio estranho, tá? Só que os pontos são diferentes. E quando você põe sal na água, açúcar na água, um soluto, o gráfico também muda. Então, o próximo slide, ele vai mostrar para a gente a comparação de 2 diagramas de fase. O diagrama de fase do solvente puro e o diagrama de fase da solução. E aí você vai entender o que ocorre na ebulioscopia e na crioscopia, tá bom? Quem quiser tirar print desse slide, pode tirar. Vamos lá. Hoje eu estou de aurora boreal. Vocês viram que bonita? Hoje eu estou de aurora boreal. Vou colocar aqui, peraí. Aqui, ó. Adorei o conceito, Dan. Ai, adoro. Olha lá. Ai, linda. Aurorinha. Aurora. Aurora. Bom, aqui nós temos o diagrama de fase, galera, comparativo de solvente puro, rosa, solução azul. Beleza? De maneira muito geral, que é o que você precisa saber para o vestibular, é o seguinte. Quando você põe uma substância no solvente, aquele Y, ele se alarga. Percebe que a perninha do Y, ela estava assim, numa certa abertura, e ela dá uma largada. E é justamente essa largada que a gente vai pegar. A gente vai pegar. Veja só. Eu quero comparar primeiro com vocês 2 pontos aqui, ó. Eu vou pegar aqui um ponto A e aqui um ponto B. Vamos colocar cada um dos pontos, tá? Para a gente entender o que o ponto A representa. Se você pegar o ponto A e olhar para ele, o que você tem? Você tem uma condição de temperatura no eixo X e pressão, onde o solvente está mudando de estado. Ó. Ele está na transição líquido-sólido. Então, aqui é mudança de estado. Então, você pode definir isso aqui como sendo o ponto de congelamento dele. Ó. Né? Se você pega esse ponto e projeta ele no eixo X, você acha o ponto de congelamento do solvente. Ok? Então, o ponto A, a projeção no eixo X, eu posso definir como sendo o ponto de congelamento do solvente. Tá. Agora, quando você projeta, então aqui, ó, projeta lá no eixo X. Quando você projeta o ponto B no eixo X, ó, desce ele aqui no eixo X. O ponto B no eixo X, ele representa o ponto de congelamento do solvente, da solução, do sistema, depois que você colocou. Então, no ponto B, eu tenho o ponto
de congelamento da solução. E você percebe que o ponto B ele está mais para trás do que o ponto A no eixo Y, no eixo X, perdão. O que significa isso? Houve uma queda no ponto de congelamento por conta desse evento, tá? De você ter colocado o soluto lá dentro, ter acontecido efeito coligativo e a substância ficar mais presa no estado líquido, tudo aquilo que a gente já viu, beleza? Tá? Então, ó, a gente pode escrever aqui, ó, o ponto de congelamento da solução é menor que o ponto de congelamento do que o solvente, do solvente, tá? Isso aqui é a crioscopia. Tá? Então, se a gente não quiser falar de interação molecular, para explicar o efeito coligativo, você pode simplesmente falar, olha, o que acontece é que houve uma mudança no diagrama de fase quando você põe o soluto. Né? Claro que isso acontece por conta de uma interação, mas do ponto de vista físico, é isso que está acontecendo. O diagrama está dizendo para você, olha, vai diminuir o ponto. Tá? Beleza. Agora, vamos olhar para o outro lado do gráfico, né? Aqui nós temos, ó, o ponto C e o ponto D. Tá? Esse aqui, o cara até, do livro, né, ele até grifou, já destacando aqui o que acontece. Olha lá. Ali, o ponto C é a transição líquido-gás, certo? Aqui, ó, é a transição líquido-gás do solvente puro. Então, esse ponto é o ponto de ebulição. Olha lá. Beleza? Põe o soluto, o diagrama de fase muda, agora você tem o diagrama de fase azul, novo ponto de ebulição. Tá? Esse é o aumento do ponto de ebulição. ΔT do ponto de ebulição. Tá? Então, aqui é a mesma coisa. Ó. Ponto de ebulição da solução. Fica maior agora, né? Que o ponto de ebulição do solvente. Isso aqui é a ebulioscopia. Tá? E aí o que acontece, né? Quanto mais soluto estiver lá dentro, mais essas propriedades são percebidas. Né? Você vai ter um maior aumento no ponto de ebulição e uma maior queda no ponto de congelamento. Então, os efeitos vão aumentando à medida em que você vai aumentando a concentração do soluto lá dentro do sistema. Tá bom, gente? Beleza? Na última vez que a gente se falou, na última aula, né, do assunto, eu não consegui fazer essa reflexão com vocês olhando para o diagrama de fase. Eu acho que ela é mais fácil da gente aceitar. Tudo bem? Bom, vamos continuar aqui. Outra coisa que... Isso aqui eu também já... o que eu vou falar agora eu já falei um pouco na semana passada. Vamos trocar aqui, peraí. Ó. Aqui nós temos as duas expressões para cálculo de efeito coligativo. É a parte chata da história. Né? Esse aumento no ponto de ebulição, essa queda no ponto de congelamento, elas têm a ver com a concentração. Então, aqui você tem o que a gente chama de lei de Raoult para os dois efeitos. Lei de Raoult para os dois efeitos, tá? Tanto para a ebulioscopia como para a crioscopia. Eu queria falar um pouquinho sobre essa lei. Tá? Eu já falei um pouco também na semana passada, como eu disse. Bom, o que a lei mostra para a gente? Se você olhar para as duas fórmulas, você vai perceber o seguinte, ó. Ficou muito pequenininha, não sei se a tela de vocês é pequena. Ó. Aqui você tem, ó, aumento do ponto de ebulição. E aqui você tem queda no ponto de congelamento. Então, os deltas seriam os efeitos. Os efeitos coligativos, eles dependem, primeiro, de uma constante. Tá? Então, as constantes, a gente tem o KE e o KC.
Ke e Kc são constantes que variam. Estranho falar isso, né? Constantes que variam de acordo com o solvente. O que isso quer dizer? Quando você vai fazer um efeito, quando você vai estudar um efeito coligativo, o que essa constante vai expressar é qual é o tipo do solvente que você está usando. Então, por exemplo, quando eu vou fazer alguma coisa na água, eu vou usar a constante ebullioscópica da água. Quando eu vou fazer alguma coisa no álcool, sei lá, vou fazer um efeito coligativo com outro solvente, eu vou usar a constante ebullioscópica daquele solvente. Então, ela é constante para cada solvente. Mudou o solvente, é outra constante, tá bom? Do ponto de vista prático, o exercício te dá essa constante nos exercícios lá, quando você eventualmente precisar fazer uma conta, o que eu acho difícil, mas tá bom? Tranquilo? Bom, outra coisa. Essa concentração aqui, ela é uma concentração um pouco estranha. Ela é uma concentração um pouco estranha. Ela é chamada de molalidade. Molalidade. Ela é costumeiramente representada pela letra W, nas apostilas, nos resumos, tá? Ela é uma concentração, gente, que a gente não usa para nada, só para esse tipo de estudo. A molalidade é uma concentração calculada assim, ó. É o número de mols do soluto. Só que ao invés de você calcular pelo volume, como é tradicionalmente, né, mol por litro, você vai colocar aqui embaixo a massa do solvente e em quilogramas. Em quilogramas. É uma concentração bem esquisita, bem esquisita. Ela é dada, né, se pensar na unidade dela, né, ela é dada em mol por quilo. Ó, mol por quilo. Certo? E o I, a gente comentou um pouquinho sobre ele também. O I, ele é um fator de correção para soluções iônicas. Ele é um fator de correção para soluções iônicas. É aquele efeito multiplicador de quando você pega, por exemplo, um composto iônico, põe na água e ele dissocia em 2 pedaços, 3 pedaços, né? As partículas. Então, isso vai aumentar o efeito coligativo. A gente falou um pouquinho sobre isso também na aula passada, tá bom? Aí, assim, não vou falar mais muita coisa sobre isso, gente, porque depois de chegar nos exercícios, a gente faz as contas que tem que fazer, tá bom? Tranquilo até aqui? Suave na nave? Vamos continuar, então. Segue o baile. Podem tirar print, tá? Osmose. A osmose ocorre justamente pelo mesmo motivo que as outras propriedades também surgem, né? Só que a osmose ela chama muita atenção porque ela é um fenômeno que a gente consegue ver, né? Por conta de alguns eventos que ocorrem na biologia, tal, como eu falei para vocês no começo do assunto. Então, aqui o que a gente tem? A gente tem um exemplo de um sistema onde você conseguiria observar a osmose. Você tem aqui um recipiente separado parcialmente, de tal maneira que eu tenho aqui duas soluções. Beleza? Agora imagine vocês que nessas soluções, as partículas do soluto
tem um tamanho bem maior que as partículas do solvente. Tá? Essas partículas do soluto, elas vão exercer sobre o solvente o tal do efeito coligativo, né? Que basicamente é uma interação entre o soluto e o solvente. De tal maneira que as partículas do soluto puxam o solvente para perto dele. A gente falou muito sobre esse evento, né? Quando a gente trabalha com solução iônica, quando a gente discute solvatação, tal. Mas isso acontece com outras coisas. O que acontece é o seguinte: aqui, como essa membrana é semi-permeável, fica uma espécie de cabo de guerra. Fica uma espécie de cabo de guerra. As partículas do soluto aqui, ó, ficam puxando o solvente para perto delas. É o efeito coligativo. Do outro lado, eu também tenho algumas partículas de soluto. Só que a quantidade de partículas de soluto por litro aqui, ó, é menor. Então, a gente tem aqui duas soluções de diferentes concentrações. Toda solução tem capacidade de puxar soluto, inclusive da outra. Então, a gente define duas palavrinhas que são um pouco diferentes, né? A primeira está escrita aqui no slide, ó. O que é osmose? Osmose é a passagem espontânea do solvente por uma membrana semipermeável, MSP, tá? Em virtude de um gradiente de concentração entre dois meios. Ou seja, eu tenho dois meios com diferença de concentração e é por causa dessa diferença de concentração que ocorre o movimento do solvente. Beleza? Bom, uma outra palavra que eu queria definir é a osmolaridade. Osmolaridade, né? Se a osmose se refere ao movimento do solvente de uma solução para outra, né? E o movimento ele sempre vai ocorrer na direção da solução mais concentrada. E é fácil você entender por quê, né? Como você tem mais partículas ali de solvente, o efeito ali é maior. Só que a gente não pode desconsiderar que aquela solução que você está vendo do lado esquerdo, que ele diz, né, no slide, que é de menor concentração, ela é de menor concentração para aquela que está do lado direito. Mas ela também tem capacidade de puxar solvente. Então, assim, toda solução ela tem intrinsecamente uma capacidade de puxar solvente. Toda solução puxa. Só que, obviamente, essa capacidade de puxar vai depender da concentração dela. Então, essa capacidade de puxar o solvente é o que eu vou chamar de osmolaridade. Tá? A osmolaridade é a capacidade de uma solução em absorver solvente de outros meios menos concentrados. De outros meios. Vamos usar a palavra que o pessoal usa, né? De outros meios hipotônicos em relação a ela. Tá? Interessante a gente pensar assim, que só não tem osmose a água pura. A água pura não provoca osmose em ninguém. Justamente porque não tem um soluto ali dentro, né? Você passa a ter a osmose, a osmolaridade, né? Essa capacidade do cara puxar água, do cara puxar solvente, perdão, você passa a ter a partir do momento que você põe o soluto lá dentro, tá bom? Beleza. Uma coisa interessante da gente lembrar é o seguinte: esse movimento
ele provoca duas coisas, né? Veja só. Se você olhar para essa solução aqui, ó, a solução hipertônica, aquela que a gente chama de hipertônica, com o passar do tempo, ela vai diluindo, porque o meio vai absorvendo água, né? Então, a gente pode escrever assim aqui, ó. Essa daqui, ela dilui ao longo do tempo. Vai ficando cada vez menos concentrada. Por sua vez, a solução que vai perdendo água, ela vai ficando concentrada. Então, ela concentra ao longo do tempo. Moral da história. Vai haver um momento em que a osmose cessa. A osmose cessa justamente quando as concentrações se igualarem. Isso que a gente chama de meio isotônico, né? Então, ó, a osmose ocorre até que os meios se tornem isotônicos. Até que os meios se tornem isotônicos. Entre si, né? Entre si. Tá bom? Beleza? Como é que a gente mede isso? Isso é uma questão importante, né? De que maneira a gente mede a capacidade de uma solução em absorver solvente, né? Tem a ver com a pressão, e é aí que entra a história da pressão. Tá? É aí que entra a história da pressão osmótica. O que é osmolalidade? Osmolalidade não existe. Existe molalidade ou osmolaridade. São duas coisas diferentes. Tá, ó. Molalidade é isso aqui, ó. Molalidade. Agora, osmolalidade não existe, tá? Beleza? Bom, eu vou mostrar para vocês uma figura. Beleza, já vi aqui agora que eu vi. Vou mostrar para vocês uma figura. Podem tirar print desse slide. Olha aqui. Aqui a gente tem um esqueminha para tentar ilustrar como que a gente faz para medir a pressão osmótica. Espera aí, deixa eu só... Ah, tá, é aqui mesmo. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó. Bom, aqui você tem uma solução salina, beleza? Que tem a tal da osmolaridade. Osmolaridade. Beleza. Você sabe que se você colocar uma membrana semipermeável aqui, ela vai puxar água de tudo aquilo que for menos concentrado. Então, o que a gente vai fazer? A gente, para avaliar a capacidade dela puxar água, eu vou pôr do outro lado água pura, para não ter nenhuma resistência. Para não ter nenhuma resistência. Então, ela vai puxar a água por aqui. Então, a água, quando ela vai passar pela membrana, gente, ela vai exercer na membrana uma pressão. Uma pressão. E é aqui que entra o medidor. Por quê? O que a gente faz? A gente pega um aparelho, aí você tem a figura da direita. Você pega um aparelho e aplica uma pressão até você impedir a entrada de água. Tá? Como é que você consegue fazer isso? A água ela vai entrar com uma pressão aqui. Ó. Então, para você impedir a água de entrar, você tem que aplicar exatamente a mesma pressão de entrada. Então, essa pressão que você mede aqui, ó, é uma pressão hidráulica. É como se você pegasse um aparelho, apertasse aqui o êmbolo, ó, tá? Porque uma coisa muito interessante na osmose, gente, é o seguinte: à medida em que a água vai entrando aqui, ó, aqui por aqui, esse êmbolo ele vai levantar essa parte, ó. Percebe que ele está mais alto? Justamente por quê? Por causa da entrada de água. Então, o que eu faço?
eu deixo os dois êmbolos de uma tal maneira em que ele não consiga mais subir. Então, quanto maior a pressão de entrada, aqui, ó, quanto maior a pressão de entrada, maior a pressão que você vai medir aqui fora, que seria essa daqui, ó. Tá? Beleza? Bom, a fórmula do efeito osmótico, gente, ela é uma fórmula muito esquisita. Tá aqui, ó, é a lei de Raoult para a pressão osmótica. Tá, vamos colocar as legendas aqui. Esse π que você está vendo ali na fórmula, ele é a pressão osmótica da solução. Pressão osmótica da solução. Essa pressão osmótica, gente, ela depende basicamente de dois fatores. O primeiro fator está expresso na letra C maiúscula, que é a concentração. Essa concentração é aquela famosa. Aqui não tem nada de estranho, não, tá? É a molaridade. Molaridade. Que é a concentração em mol por litro. Então, quanto maior a concentração, maior a pressão osmótica da solução. Tá? A temperatura também. Beleza? A temperatura, gente, ela na conta, ela vai ser expressa em Kelvin. Kelvin. Por que ela vai ser expressa em Kelvin? Porque de maneira muito estranha, e vocês já vão entender por que é estranha, se você observar na fórmula, você vai encontrar ali perdido uma letra R. E onde está a estranheza? Essa R é a constante dos gases. Dos gases. Beleza? Por que eu digo que é estranho? Porque a gente está trabalhando com uma situação em que você está estudando o efeito de um líquido, né? Você está estudando propriedades de um solvente. E parece que no modelo, né, na teoria, observou-se alguma propriedade gasosa aqui. Né? Muito estranho. Na verdade, assim, tem uma explicação muito rasa que eu posso dar em relação a isso, que é o seguinte. Não sei se vocês lembram que na aula passada, a gente citou que os efeitos coligativos, para todos os efeitos, esses efeitos coligativos são iguais. Não interessa muito se é ponte de hidrogênio, não interessa muito se é dipolo permanente, se é íon dipolo. Na medida em que você tira a natureza das interações, você consegue fazer algumas aproximações com gases. Então, o efeito coligativo tem algumas semelhanças com o estudo de gás ideal, onde ele também desconsidera a interação molecular. Tá? É mais ou menos por aí. Mas não deixa de ser estranho. Né? Vamos combinar que não deixa de ser estranho. Para os esquecidos, a constante dos gases mais usada é o famoso 0,082. Né? Quando a pressão está em atm, o volume em litro, e a temperatura em Kelvin, que é a unidade dele, né? Tá bom? Tranquilo? Uma outra coisa interessante, né, que eu queria refletir também sobre a fórmula, é o seguinte, gente. Eu posso ter... A minha solução, ela pode ficar mais ou menos osmótica quando a temperatura muda. Quando a temperatura muda. Quer dizer, vamos usar isso no nosso dia a dia, né? Veja bem, o que eu vou contar agora não é uma coisa que explica necessariamente, mas nos dias muito quentes, nós perdemos menos líquido. Nós perdemos menos líquido, até por um efeito de manter a hidratação, né? Então, a gente tem mais dificuldade para urinar, por exemplo, seu líquido está ocupado fazendo outras coisas.
Quando aumenta a temperatura, o poder osmótico de uma solução aumenta. Então, em tese, nos dias que você está com a temperatura mais alta por conta do ambiente, você pode aumentar a retenção de líquido só pelo efeito da temperatura, né? Sem contar as outras coisas que são adicionais, né? Beleza? E aí, para encerrar, queria comentar de novo o I, né? O I a gente já sabe, é o fator de correção. Tudo bem? Quando cai osmose, o que costuma cair? Geralmente é uma questão mais voltada para a biologia, por conta das coisas que você consegue explicar a partir do fenômeno de osmose, né? Essa parte de conta é uma parte que cai bem pouco. E na química, geralmente se fala, cita-se, e às vezes aparece em algum exercício, a história da osmose reversa, que eu queria comentar também um pouquinho com vocês, tá? Se quiserem tirar print aqui, para a gente discutir da osmose reversa, que é bem rapidinho também. Aqui. Aqui a gente tem uma situação, um esqueminha bem simples, para você entender a lógica da osmose reversa, né? A osmose reversa é usada em processos em que você pode purificar sistemas, né, sem ser por filtração. Que na verdade também, se a gente parar para observar bem, a osmose é uma espécie de filtração, né? Não deixa de ser. Mas a gente nunca vai escrever isso numa prova, pelo amor de Deus. Então, ó, o que você tem aqui? Você tem 2 tanques, aqui você tem água pura, e aqui você tem uma água com alguma coisa. Tá? E aqui você tem a membrana semipermeável. Tudo bem? Nós sabemos que, de maneira passiva, a água pura tende a entrar na membrana por osmose. Então, o que acontece? Você tem aqui, ó, uma pressão osmótica de entrada. Né? Isso aqui seria a pressão osmótica. Qual é a estratégia? É a gente simplesmente aplicar uma pressão que seja superior à pressão de entrada. Não basta que ela seja igual. Porque se ela for igual, a água para de passar por osmose. Eu não quero que ela pare, eu quero que ela volte numa contra-osmose, vamos dizer assim, numa contra-osmose, né? Eu quero que ela passe para o lado direito. Então, quer dizer, eu quero pegar essa água contaminada e espremer ela para tirar água. Né? Fazendo uma comparação idiota, mas é mais ou menos assim. É como se você espremesse uma laranja tanto que o suco sai pela casca. Imagina você espremer uma laranja sem ela estourar. Você vai apertar ela tanto que o suco vai sair pela casca. O que você está fazendo aqui é pegando essa água suja e apertando ela para que a água passe para o outro lado. Né? Contando que as partículas contaminadas têm um tamanho apreciável, né, que não vão passar, obviamente, pela membrana. Agora, a questão da membrana também é o seguinte, viu? Tudo depende do que você quer fazer. Por exemplo, para você separar a água, dessalinizar a água, essa membrana ela tem que ter outro tipo de natureza. Por quê? Porque ela tem que segurar íon. Então, quando os caras vão fazer osmose, peraí, tem gente tentando entrar aqui, caiu, acho que caiu e voltou. O que acontece? Quando o cara vai fazer osmose, gente, ele fala assim, bom, o que tem na minha água? Na minha água tem íon. Então você precisa de uma membrana que segure íon, que não deixe íon passar. Não, na minha água tem contaminação, mas são pedaços, são partículas coloidais. As partículas coloidais, elas são grandes. Então, tipo, você precisa de uma membrana que não seja de poro muito pequenininho. Pode ser uma membrana mais tosca, tá ligado? Então, dependendo do processo, o que torna, na verdade, o processo caro são 2 questões, né? A primeira que é uma questão de energia. Você precisa de uma prensa hidráulica para fazer isso aí. Né? Spoiler, hidrostática, lei de Pascal.
né? Você vai usar prensa hidráulica para reverter um processo. Então você gasta energia, né? A segunda questão é, qual é o preço dessa membrana? Qual é o preço dessa membrana? Tá bom? Tudo bem, gente? Vocês querem Dan, perguntar alguma coisa? Pode falar. falando sobre essa questão de dessalinização com osmose reversa, é uma coisa, eu acho que é uma dúvida meio boba, mas eu nunca fez sentido para mim eles usarem esse processo, sendo que se, sei lá, descondensasse a água, condensasse, né, fizesse tipo uma destilação, isso resolveria a questão da água salgada, não resolveria? Tudo depende do preço. Quanto custa para você destilar 1 tonelada de água? Porque vamos lá, Uhum. vamos fazer uma reflexão sobre isso. Será que eu vou conseguir destilar água suficiente para abastecer uma cidade? Porque destilar água é o jeito mais assim, ruim de você purificar, por quê? Porque você vai ter que aquecer ela. Então você vai precisar de um aparelho que consiga fazer essa destilação em grande escala, você vai precisar de muito calor. O calor é uma energia que custa caro, porque você vai ter que aquecer alguma coisa. Então, é tudo uma questão de preço. As usinas de osmose reversa, elas são mais práticas, você consegue fazer isso 24 horas por dia, você não precisa de aquecer, por quê? Porque a prensa que vai ao sistema hidráulico, a energia vai ser gerada por eletricidade, né? Então, agora, quando a gente vai para o laboratório, por que aquela imagem da destilação ela fica na nossa cabeça, né? A ponto de você estar se questionando disso. Porque quando você pensa em pequena escala, é claro que ninguém vai ter por exemplo, um laboratório de química que usa água destilada, você não tem uma máquina de osmose reversa, provavelmente. Você tem um outro tipo de aparelho que vai destilar água, entendeu? Então é uma questão de preço mesmo, na verdade. E acho que a gente pode até ir no limite, né, e falar de impacto ambiental também, tá bom? Entendi. É que sempre quando cai questão disso, né, cai questão de salinização. E aí falam, porque é muito caro, osmose reversa, blá, blá, blá. Mas aí eu nunca tinha entendido Então, a porque não osmose usavam isso, reversa, ela é entendeu? cara, tanto é que ela só é usada em lugar que você não tem reserva de água. Então, assim, É que primeira tem estresse coisa, hídrico, né? exatamente, a região não tem potencial hídrico para abastecimento, então aí não tem jeito. Entre destilar, que é praticamente inviável, e fazer a osmose reversa fica mais barato. Não que seja tão barato, né? Beleza? E essa questão toda é uma questão meio em pauta, né? Porque como a gente está numa crise hídrica sem precedentes, então ficar sempre atento a questões que envolvam água de qualquer maneira, né? Na biologia, na química, na geografia, até mesmo nas redações, porque em algum momento isso vai ser cobrado, né? Bom, é isso então, gente. Fechamos com osmose. Aqui eu coloquei só para a gente lembrar de uma questão que vai acabar impactando a vida de vocês no dia a dia, né? Quando você vai correr, por exemplo, um soro num paciente, você tem toda uma hemodinâmica, né, por trás da história de correr um soro, que é uma coisa tão aparentemente tão simples. E uma das preocupações que a equipe acaba tendo é em você garantir que o soro tenha uma pressão osmótica igual à do sangue, né? A ideia é essa. Por quê? Porque se a gente considerar em última análise, que o sangue tem uma concentração, uma osmolaridade própria. Quando você coloca no sangue uma solução menos concentrada, dependendo do volume que você vai colocar, a gente teve aula de diluição. Vocês lembram que quando você mistura duas soluções, a concentração é uma média ponderada? Então, quando você vai colocar uma coisa para correr no sangue de um paciente, por exemplo, a preocupação é, bom, qual a concentração disso? Isso vai deixar o sangue muito hipertônico? Muito hipotônico? Tá? Então, você tem vários tipos de soro com concentrações, tá? Tem o soro 4%, o 9%, enfim, vai depender muito do que a pessoa vai fazer. Então, ficar atentos também a essa questão. Aqui eu coloquei as fotinhas das hemácias, bonitinhas, lindas, né? Tá bom? Acho que é isso, gente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para contar de osmose. Não, é isso. É isso mesmo. Beleza? Ó, fechamos a teoria. Fechamos a teoria. O próximo vídeo vem os exercícios, tá bom?
Perguntas, senão a gente já pode fechar aqui.